Vamos começar aqui pela Barra Grande, no litoral leste do nosso estado, na divisa com o Rio Grande do Norte. Bom, para vocês terem uma ideia, é uma área de uma biodiversidade das mais interessantes que nós temos no nosso estado. É um grande banco de algas associado ao ecossistema manguezal, onde lá ancestralmente já se desenvolve atividades de mariscagem e também de coleta de algas para a exportação. Recentemente, só em torno de aproximadamente 1 ano e 3 meses, a Petrobras decide furar um poço de prospecção aí nessa área, com uma lâmina de aproximadamente 3 metros, onde maré desses marés muito grandes, você poderia inclusive chegar andando nesta torre de petróleo que estava aí projetada. Esta primeira imagem aqui embaixo mostra a dimensão desta diversidade de forma e de ecossistemas. Quando a gente se aproxima da zona costeira, nós vamos encontrar o manguezal, aquele menorzinho ali, é o manguezal chamado mangue pequeno, e depois o outro mangue grande, que está intensamente ali também impactado pela produção de sal e fazenda de camarão. Mas é interessante que a gente gostaria de colocar foi a articulação da comunidade, dos pescadores, também das marisqueiras, de grupos de jovens que procuraram a universidade, procuraram a nós, a Universidade Federal do Ceará, procuraram o Ministério Público Federal, e daí surgiu uma demanda para nós, enquanto universidade, elaborar um estudo dos impactos socioambientais dessa atividade. Isso gerou uma decisão judicial. A decisão judicial foi um TAC, um termo de ajuste de condutas, com o Ministério Público Federal, suspendendo aí essa atividade, uma vez que a Petrobras, com as informações produzidas a partir dessa articulação comunitária, decidiu estudar melhor e ver como é que poderia explorar o petróleo dessa região com mais cuidados ambientais. Essa segunda imagem mostra ali o Rio Jaguaribe, e a gente deu destaque a 2 comunidades de pescadores. A comunidade do Cumbe, ali aquele quadrozinho meio esverdeado superior, e a comunidade do Porto do Céu. Nós poderíamos, inclusive, utilizar essas 2 comunidades para representar a magnitude dos impactos socioambientais associados aí, relacionados diretamente com a atividade da cassinicultura. Aí em roxo nós estamos vendo aproximadamente 8 a 9 fazendas de camarão. Nesse estuário são 129 fazendas de camarão. 83% dessas fazendas impactam diretamente o ecossistema manguezal. E vejam, as comunidades do Cumbe e do Porto do Céu já estão denunciando há um bom tempo a mortandade de peixes, de caranguejos e a salinização do lençol freático. Se vocês repararem, aqui embaixo nessa imagem, tem a cidade de Aracati, que a fazenda de camarão, aquela maior ali, é 4 ou 5 vezes maior do que uma cidade de 45 mil habitantes. Esta fazenda de camarão é a do prefeito da cidade, que tem uma lâmina d'água aproximada de 700 hectares, uma das maiores fazendas de camarão que se tem notícia. Esta fazenda de camarão aqui, ampliada, na comunidade do Porto do Céu, a gente destaca a contaminação do lençol freático. Os pescadores aí já não pegam mais água das suas cacimbas, eles têm que atravessar o rio, coletar água da CAGES, que é a Companhia de Águas de Esgoto do nosso estado. Mas o mais interessante, que é o contorno, esse contorno mais próximo do rio, dessa atividade de produção de camarão em cativeiro, ele é guardado por uma cerca elétrica, impedindo a entrada das pessoas, e eles queixam-se com possíveis óbvios problemas de choque elétrico, que já causou a morte de 2 pescadores em outras fazendas mais no litoral oeste do nosso estado. A gente poderia também colocar uma questão muito interessante que já foi posta aqui nessas discussões, que é a geração de emprego desses grandes empreendimentos. A Associação Brasileira de Produtores de Camarão, a ABCC, diz que gera 1,8 empregos por hectare. Nós participamos de um grupo, inclusive coordenado pelo IBAMA, que fez o relatório das atividades de cassinicultura do nosso estado, estudando essas 245 fazendas de camarão. Foram definidos 39 indicadores de impactos ambientais,
e um deles foi a geração de emprego. Para vocês terem uma ideia, das 245 fazendas com informações do produtor, elas geram, em média, 3,2 menos empregos por hectare do que o dito pela Associação Brasileira de Produtores de Camarão, em seus relatórios para obtenção de recursos do BNDES, Banco do Brasil, etc. E algumas das bacias hidrográficas chega até 6,3 menos empregos por hectare, que é um emprego sazonal, sem carteira assinada. No filme vocês veem que os trabalhadores fazem aquelas atividades sem usar equipamento específico, etc. É só para vocês terem uma ideia que uma das riquezas do estado do Ceará, as grandes fortunas do nosso estado estão aí associadas ao carnaval, à cera de carnaúba. Para esta atividade já foram desmatadas aproximadamente 700 hectares de malha ciliar. E fizemos um estudo específico sobre os impactos da cassinicultura lá na comunidade de Tremembé de Abufala, na terra lá do pajé Luiz Caboclo. Nós visitamos áreas que inicialmente são clandestinas, já estavam sendo ocupadas, já estavam sendo terraplanadas, blocos de rochas, estruturas, vocês vão perceber a magnitude, né? Blocos de rochas são depositados no leito, e nesses outros 3 mapas existe uma empresa chamada Ipioca, que é a Ipioca de aguardente, vocês conhecem aqui, né? A Ipioca, ela drena geoturnamente a água da Lagoa Encantada. Um outro problema também seríssimo é da comunidade da etnia Tapeba, onde nós tivemos a oportunidade de fazer parte do GT, de delimitação e demarcação, junto com o antropólogo Enio Barreto. Aqui um outro problema seríssimo no nosso estado, onde a etnia Tremembé São José e Buriti foi pega de surpresa pela empresa Nova Atlântida, onde diz no seu projeto que vai implantar ali 27 hotéis 5 estrelas, na primeira fase, e na segunda fase vai chegar a 42 hotéis 5 estrelas com capital italiano, espanhol e português. Isso foi liberado no Conselho Estadual do Meio Ambiente, onde o RIMA não consta a palavra índio nem indígena, não fala do cemitério, imagina, né, o resto. E o Ministério Público Federal, lá, doutor Márcio Torres, mais uma vez se manifesta no sentido de uma ação liminar, ganhou essa liminar, chamou a mim, especificamente, uma antropóloga, Marcélia Marques. Nós, em 30 dias, levantamos uma série de questões que não haviam sido abordadas no IARIM e outras questões a mais pedidas na terra, e o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, e esse complexo aí de 42 hotéis em cima de dunas, são 5 marinas no manguezal, está suspenso há aproximadamente 1 ano e pouco. Não, vai fazer 1 ano agora em janeiro.